Eugênio, logo depois que ele descobre tudo, ele fica revoltado com a Karen e em uma ligação que ele está com ela começa a tentar até enrolar o próprio pai, só que ele vai logo com tudo e pergunta o que é que ela estava pensando, o que ela estava na cabeça dela quando ela se casou com esse maldito do Fausto e como que ela pôde ter a capacidade ali de proteger um homem desse logo depois dela mesma saber que foi ele quem matou a mãe dela. Karen, por sua vez, de início, fica sem saber o que responder. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Sandra procurou o Memo para confessar tudo o que aconteceu de fato com a Olivia e agora, logo depois que ela revelou tudo para ele, eles estão a conversar e o Memo diz a ela que já comunicou à polícia e que eles já estão chegando para levar ela para a prisão e diz a ela que ela vai passar muito tempo na prisão por ter ajudado aquele infeliz. A Sandra responde para ele que tá tudo bem, que não precisa se preocupar porque ela está disposta ali a pagar por todos os erros que ela fez e também está disposta a declarar de frente ali a todas as autoridades o que ela sabe. Eles ficam em silêncio e ela continua dizendo que de verdade, de coração, ela sente muito por tudo isso. A Daniela diz a ela que ela nem imagina o dano que ela causou por ela ter permanecido calada durante tanto tempo. O Eugênio, que não sabe dar missa um terço aí, ele diz que a filha dele se casou com esse monstro sem saber a capacidade, o quanto que esse homem é ruim e que ela tem que saber imediatamente para que ela possa assim se divorciar do Fausto o mais rápido possível. Ele continua resmungando, dizendo que a filha dele está casada com esse homem inocentemente e que precisa imediatamente se divorciar desse infeliz. A Sandra pergunta então se ele é o pai da Karen e o Eugênio, fica ainda mais ali confuso e pergunta se ela conhece a filha dele. Então a Sandra vai logo na titela e diz a ele que sim e que inclusive a Karen, ela é cúmplice do Fausto. O Eugênio fica sem palavras ali, apavorado logo depois que ela diz isso, e a Sandra continua dizendo para o Eugênio que por culpa dela, da Karen, eles destruíram todas as provas, as evidências que a Sandra tinha contra ele. Eugênio continua calado ali, sem saber o que falar, e a Sandra continua dizendo que a Karen, não se importa com nada, nem mesmo logo depois que ela descobriu que foi ele, o Fausto, que ocasionou a morte da sua própria mãe. Eugênio fica apavorado ainda mais a cada palavra que a Sandra diz e pergunta a ela agora do que ela está falando. A Sandra então revela para ele que o Fausto ordenou que o irmão dela quebrasse o helicóptero que justamente ela iria viajar. O Eugênio fica ali quase tendo um troço e dizendo que não, que isso não pode ser, que a Karen jamais seria capaz de apoiar uma barbaridade assim. O Memo diz a ele, ao Eugênio, que ele pode até acreditar ali que a Karen não é capaz de fazer tudo isso, só que ela é sim, e que inclusive a Karen também tentou matar a Daniela. Memo continua dizendo para que ele se lembre daquele dia quando ela caiu da escada. A Daniela foi justamente a Karen que tentou matar ela quando empurrou ela lá de cima, então foi aí que a Daniela, perdeu sua memória. Daniela também diz que é verdade tudo que o Memo está dizendo, que foi ela, a Karen, e que também a própria Karen confessou para Daniela que foi a Karen quem provocou ali para que ela perdesse os seus filhos. O Eugênio fica chocado logo depois de descobrir tudo aquilo, mas em seguida a Daniela logo se apavora e diz que vai ter que ir embora agora mesmo para procurar a filha dela, e o Memo diz a ela que não, que por favor que ela não faça isso agora, só que a Daniela está revoltada e diz que não pode permitir que isso aconteça, ela tem que ir sim atrás de sua filha porque a filha dela está na mão de um louco. O Memo continua dizendo a ela que ela não vai, que fique tranquila porque ele e o Fausto podem fazer algum mal para ela contra a Daniela e que ela fique calma porque ele e o Memo vai procurar esse infeliz e fazer ele pagar por todo o dano, todo o mal que fez contra eles. A Daniela diz que quer ir com ele, que por favor que deixe ela ir com ele, e ele fala que não, que por favor que ela não se exponha e que deixe tudo ali por favor nas mãos dele. Ele continua pedindo a ela que por favor que ela se acalme, fique ali com o Martim e deixe tudo na mão dele, por favor. Ela diz que tudo bem, que ele pode ir, que o Martim justamente precisa dela ali e que ele vá tranquilo. Ele diz que tudo bem, que não se preocupe, que o Fausto vai pagar por tudo que ele fez. Já com o Eugênio, ele tá muito amargurado, então ele decide ligar para Karen. Ela pega o telefone e olha, vê que é o pai, apenas diz papai, e ele diz que nunca imaginei que ia chegar um dia que eu iria desprezar você.
Ela fica calada, meio que debochando, e ele pergunta a ela, muito mal ali, no que é que ela estava pensando quando ela se casou com esse criminoso do Fausto. Ele continua dizendo um monte de coisa com ela e pergunta como que ela pôde proteger ele sabendo que foi ele que matou a mãe dela. A Karen diz que a ela também, ele e o Fausto escondeu o seu lado escuro e que graças ao Aaron, pouco a pouco ela foi descobrindo o lado escuro e as maldades que ele e o Fausto sempre escondeu. Eugênio continua dizendo a ela, muito triste, que por anos ele se culpou ali por esse acidente. Ela fica calada e ele continua questionando como que ela pôde ter ficado ali ao lado de um monstro. Ela dá uma debochada no pai e diz a ele que ela não é nenhuma criança porque ela sabe muito bem quem é o Fausto e que ele não só fez isso contra a mãe dela, mas que também ela sabe muito bem que é ele quem vem desfalcando a empresa durante anos. Ele fica calado e ela continua dizendo que também o Fausto é culpado pelo Sebastião estar quase morrendo. O Eugênio grita com ela pedindo para que ela diga agora mesmo onde que o Fausto está e ela diz que ele não deveria enfrentar o Fausto porque ele é muito perigoso. Ele continua dizendo que ela diga agora mesmo onde ele está e ela continua insistindo que não, porque ele não pode enfrentar o Fausto, porque o Fausto, além de ser perigoso, pode a qualquer momento matar ele. O Eugênio não alisa e diz que da mesma forma que ela matou os filhos da Daniela, é isso? A Karen fica surpreendida logo depois de descobrir que o pai sabe de tudo e diz que como ele está informado de todas as coisas, né? Ele continua gritando com ela, dizendo que ela diga agora mesmo onde diabos o Fausto está. A Karen diz que por favor, que deixe o Fausto com ela, porque logo depois de agora estar com ele, ela sente um profundo ódio dele. Eugênio fica revoltado enquanto a Karen continua dizendo que está odiando o Fausto e que tudo que ela quer é ver ele destruído e na miséria. O Eugênio diz que na prisão é o lugar onde ele deve estar, igualzinho a ela, a Karen. A Karen continua dizendo que ele fique tranquilo, que ela vai ajudar ele para que assim ele e o Fausto acabe preso. Ele fica revoltado e ela continua dizendo agora já ela, a Karen, ele nunca verá ela presa. O Eugênio diz que a partir desse momento ele decidiu que a partir de agora ele não é mais o pai dela. Karen fica calada e o Eugênio finaliza dizendo que a partir de agora ele nunca mais quer voltar a saber dela e desliga o telefone na sua cara. E essa é a única palavra que deixa a Karen de fato ali muito amargurada. Ela fica muito mal ali logo depois que o pai disse isso e se joga ali no chão chorando bastante, enquanto o Eugênio da mesma forma chorando, só que ele está chorando porque de fato ele sim está recebendo uma grande pancada. Já com o Macário, que nesse momento está conversando com o Fausto e diz que foi o lugar onde a Úrsula estava lá com o meme, quando chegou lá a cabana estava toda carbonizada, toda queimada. O Fausto pergunta, queimada? Como assim? O Macário diz que seguramente isso foi a sobrinha dele que fez isso, igual justamente a mãe dela fez com o pai dela. Ele continua dizendo que ele, conhecendo muito bem a Úrsula, ela preferiu, em vez de perder o Memo, que eles dois morressem ali juntos. O Fausto começa a sorrir, comemorando, acreditando mesmo que o Memo foi para a cidade de pé junto, só que ele está totalmente enganado, mas ele continua dizendo que finalmente ele se livrou desse maldito caminhoneiro. O Macário então se levanta e diz a ele que ele não comemore desse jeito porque o Memo está vivinho da Silva e que inclusive está atrás dele, e que ele e o Memo foi na casa da Yolanda para procurar, para saber ali onde que é o destino dele e o endereço dele do Fausto. O Fausto então trica o gente e pergunta se essa estúpida deu o endereço dele. O Macário diz que não, que ela não falou nada, mas que ele também soube que foi ele e o Fausto quem deu a ordem para a Úrsula cortar a mangueira do carro da Daniela e que por causa disso a filha dele agora está presa. O Fausto diz que já basta, que ele não vem ali querer agoniar ele, incomodar ele, porque a única coisa que ele fez aí não foi colocar a filha dele na cadeia, e que sim matar a Daniela. O Macário diz a ele que então vai lhe dar um conselho, que ele procure logo um lugar para ele se esconder, porque acredita que logo depois de tudo isso ter vindo à tona ali, isso não vai acabar nada bem para ele. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada dos últimos capítulos que ainda virá em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês aqui e também não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá ainda essa semana nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.